Nesse videocurso, estaremos trabalhando um tema de extrema importância nos dias de hoje: oratória, como falar em público. E hoje, por que é importante saber se comunicar, saber expressar suas palavras em público com 10, 20, 100 pessoas? Com certeza, você já teve um friozinho na barriga ao pensar em falar sua ideia para várias pessoas. E o objetivo desse videocurso é fazer com que você adquira habilidades e conhecimentos que facilite você expressar suas ideias e, com isso, atingir os seus objetivos. E eu falo isso porque em vários lugares que eu vou, em várias palestras, a gente vê pessoas com dúvidas, perguntando como eu me expresso melhor. E esse videocurso é para atender você, que tem interesse de colocar as suas ideias de forma clara e atingir o seu objetivo através da fala em público. Nesse videocurso, estaremos trabalhando 5 itens importantes para você. O primeiro, para ser um orador. O segundo, aspectos da comunicação. Terceiro, dicas de oratória e expressão corporal. Quarto, como estruturar melhor a sua fala. Para ser um orador. É claro, a vitória começa com a comunicação. A maioria das pessoas vitoriosas, elas sempre têm a comunicação como um fator importante, principalmente de estratégia. Mas antes, o orador precisa ter duas coisas: fé e persistência. Fé para acreditar nele, para acreditar que a sua mensagem é importante para o seu público. E persistência, não tentar somente uma vez, mas quantas vezes for necessário para atingir o seu objetivo. Então, fé e persistência. Essas duas características são básicas para qualquer pessoa de sucesso. O orador precisa ficar atento a duas coisas relacionadas à sua autoestima. Uma negativa e a segunda é a autossugestão positiva. Na autossugestão negativa é como se fosse uma voz na sua cabeça dizendo: você não consegue, você vai tremer, você não vai conseguir. Na verdade, é como se estivesse te puxando para baixo, te dizendo: fique no seu lugar, não prossiga, não seja ousado. E na autossugestão positiva, é justamente aquela voz que te anima, e que fala: vai à frente, vai que você consegue, você é capaz, as pessoas vão gostar, você tem condição. E isso, justamente esse balanceado entre a autossugestão negativa e a positiva, é que vai fazer você uma pessoa de sucesso. Não só como orador, mas como uma pessoa de sucesso. Então a autossugestão negativa é aquilo que te puxa para baixo. Comece a prestar atenção nessa voz que te puxa para baixo. E também a autossugestão positiva. Dê mais valor, escute mais a sua autossugestão positiva. E para falar com eficácia, tem 3 itens importantes que não podem ser esquecidos. Primeiro, dominar o assunto. Segundo, dominar as técnicas. E terceiro, praticar. No primeiro item, que é dominar o assunto, é necessário que você faça muita pesquisa, que você busque informações confiáveis para que o seu público tenha segurança na mensagem que você está passando. Na segunda, que é dominar as técnicas, é a partir dessa videoaula, que é com que você conheça todas as estratégias de palco, de fala, de corpo, justamente para que você transmita também a sua mensagem através da sua expressão corporal. E a terceira é praticar. Praticar à frente de um espelho, praticar à frente de uma câmera, praticar à frente de pessoas que possam estar dando um feedback, dando um retorno, te avaliando. E quais são as qualidades do comunicador de sucesso? Primeiro, estabelecem metas e objetivos claros. Segundo, tem percepção sensorial do seu público. Terceiro, tem flexibilidade de comportamento para se ajustar à medida que o público recebe e reage adiante a sua mensagem. Estabelecer meta é necessário que cada comunicador, ao adentrar a uma sala, saiba qual é a sua meta, o que eu quero ao passar aquela mensagem. E é claro, ter percepção, olhar no rosto e na fisionomia de cada um, para verificar como a mensagem está sendo recebida. E daí, você ter flexibilidade
adequar a sua fala, a sua voz, a sua gesticulação para atingir o seu objetivo, para que o seu público sinta confiança, firmeza e que você consiga atingir todas as pessoas da sala. Os ouvintes prestam atenção consecutivamente entre 8 e 10 minutos. E nós pronunciamos 120 palavras a cada minuto. Já pensou? Em 10 minutos, pronunciamos 1.200 palavras. O que realmente você quer dizer ao falar 10 minutos? Você precisa resumir, ser direto ao assunto, para que o seu público, após escutá-lo, tenha certeza do que você quer, do seu objetivo. E, se possível, que guarde um resumo dos seus 10 minutos. As pessoas são preocupadas com o que elas vão ganhar. Na teoria da persuasão, diz que a maioria das pessoas estão sempre atentas no que elas ganham te escutando. Então, sempre quando você for ter a fala, sempre lembre, o que eu falo, que as pessoas vão se interessar através do ganho. O outro é a emoção. Coloque emoção na sua fala. E, por fim, a razão, que é você colocar de uma forma lógica o seu assunto. Nós aprendemos 83% vendo e somente 11% ouvindo. Por isso, é necessário que cada pessoa, hora que vá fazer a sua apresentação, que gesticule, que ande, que faça com que o seu público enxergue o que você está querendo dizer. A linguagem corporal corresponde a 55% do impacto na apresentação. A tonalidade de voz, 38%. E as palavras, somente 7%. O que isso quer dizer? Que as palavras têm que ser acompanhadas com uma estratégia, com como apresentar. As palavras em si, elas podem não mobilizar em nada, mas o como dizer a palavra é que vai ser importante para o seu objetivo. Precisamos lembrar, 70% das vezes nós estamos pensando no passado, 25% no futuro e somente 5% no presente. Na sua fala, fique atento a sempre estar resgatando alguma coisa do passado, sempre colocando alguma coisa para o futuro e dizendo o que é necessário fazer no presente. É importante ressaltarmos que cada pessoa é atingida de várias formas através da fala. A primeira forma é a forma visual, a segunda é a auditiva, a terceira é a sinestésica. A pessoa visual é aquela que você precisa descrever um cenário, um ambiente. É aquela pessoa que quando você diz, você precisa fazer com que ela enxergue o seu fato. Você precisa fazer com que ela enxergue o seu assunto. A pessoa auditiva é aquela que sempre vai dar mais importância ao que ela escuta, à tonalidade de voz, ao volume, a palavras que têm a ver com som. Por isso, fiquem atentos a essas pessoas. Normalmente são pessoas que não gostam muito de contato. Não necessariamente vão estar olhando para você, mas sim escutando. E a terceira figura de linguagem é a pessoa sinestésica. É a pessoa que gosta do contato, que gosta de ter sensações. Normalmente, quando você conta um caso para ela, ela sente um frio, ela sente como se fosse uma dor, como se estivesse acontecendo com ela. Ela faz uma cara feia, ela faz como se estivesse sentindo aquilo que você está dizendo. Por isso, lembre-se, há pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. E você precisa passar por todas essas linguagens. Visual, fazer com que a pessoa enxergue o que você está dizendo, em detalhes, cores, tamanhos. Também auditiva, utilizando a tonalidade de voz, utilizando também o som, o volume, e também a pessoa sinestésica. É fazendo com que a pessoa sinta, tenha sensações com a sua fala. Imaginem vocês, eu vou pegar um limão, vou parti-lo ao meio, vou pegar uma banda e vou espremê-lo para cair 2 gotas na ponta da sua língua. O que você sentiu? Se você não sentiu o azedo do limão, se você não fez cara feia,
mas enxergou o limão, a faca, aonde estava sendo cortado, provavelmente você é uma pessoa mais visual. Se você fez cara feia, se você quase que sentiu o azedo do limão, você tem uma tendência a ser mais sinestésica. Se você somente escutou, não teve nenhuma sensação, não enxergou nada, provavelmente você é uma pessoa mais auditiva. Isso é importante para que você, analisando a sua figura de linguagem, você possa, no seu público, atender a todos, os visuais, os auditivos e os sinestésicos. Agora, falaremos sobre oratória e expressão corporal. Antes de mais nada, sempre quando for falar em público, saia de trás de qualquer objeto. Vá para frente. Esteja sempre visível, de corpo inteiro, se for possível. Até porque toda expressão corporal depende do movimento de braços, mãos, face, corpo e pernas. É importante que você sempre esteja em pé. Deixe as mãos sempre numa posição mais confortável. A que eu recomendo é a posição do ninho das mãos. Nessa posição, vai te facilitar fazer todos os gestos necessários e congruentes com a sua fala. Você poderá gesticular naturalmente, sempre fazendo com que as suas mãos acompanhem o seu assunto. O ideal é que você não coloque as mãos no bolso, as costas, nem fique numa posição de xícara, muito menos de bule. O ideal é que as mãos estejam nessa posição, para que facilite todo o movimento. Os pés deverão ficar numa posição que te dê segurança, se possível, da largura dos ombros, aproximadamente, e que você faça movimentos, sempre em direção ao público, de um lado para o outro, sem fazer movimentos repetitivos. O importante é que a plateia toda te enxergue de corpo inteiro, e que você, nos seus movimentos, você sempre desenhe a sua fala. Tonalidade de voz. O ideal é que você sempre faça uma modulação, uma variação entre alto e baixo, entre forte e sussurrado, e que você proporcione ao seu público sempre uma diferenciação. De vez em quando, fale mais rápido, fale mais devagar. Sempre quando você estiver falando mais rápido, você vai puxar o seu público ao raciocínio. Quando você estiver falando mais lento, você vai fazer com que ele reflita sobre aquele assunto. Cuidado com né, aí, Normalmente esses cacuetes fazem com que a sua fala fique pobre e que o orador seja desvalorizado. É sempre bom não se encostar em nenhum objeto que esteja ao seu lado, nem paredes, mesas. Sempre faça gestos coerentes. Não cruze os braços. Sempre com os braços no ninho das mãos quando não estiver falando. Cuidado com a interpretação dos gestos. Vários gestos podem ser mal interpretados pela Assembleia. E com isso, fazer com que as pessoas se dispersem do seu assunto. Não fale com as pernas cruzadas. As pessoas, quando cruzam as pernas, vão ficar deselegantes. O ideal é sempre o peso dividido nas pernas e não ficar balançando de um lado para o outro, repetidamente. Faça sempre movimentos naturais. Não fixe o olho, nem para cima e nem para baixo. Sempre olhe nos olhos. Procure estar sempre em contato, de forma a sentir qual é a sensação que cada pessoa está tendo em relação ao seu assunto. Não fale com caneta na mão, caneta, lápis. O ideal é que você fale com as mãos livres. Você só vai utilizar uma caneta, um pincel, quando você estiver ao quadro. Aí sim, terminando, você guarda a caneta
e aí você está com as mãos liberadas para daí falar também com elas. Evite coçar nariz, orelhas, cabelo. Evite coçar qualquer parte do seu corpo, para que não haja um desvio do assunto pretendido. Observe pessoas com sono, cansadas. Observe cada pessoa da plateia, de forma a você mudar a sua estratégia. De acordo, você vai recebendo a mensagem das pessoas. Se adeque, mude a estrutura, aumente a tonalidade de voz, abaixe, sussurre. Com isso você vai chamar novamente a atenção. Essa observação fará com que você tenha um retorno do seu público. E aí você vai perceber as sensações e os sentimentos. Repito, olhe nos olhos. Só assim você vai ter verdadeiramente o que o seu público está sentindo e pensando sobre a sua fala. Cuide da sua aparência. Pontualidade é importante. Se alimente bem e repouso. É interessante evitar gírias ou palavras muito complicadas, fora do usual daquele seu público. Fique atento às experiências pessoais, para que você possa utilizá-las durante a fala. É importante pedir a alguém para observá-lo e daí dar alguns feedbacks, alguns retornos, para que você sempre possa melhorar a sua fala. Saber usar o microfone é muito importante. Sempre teste o microfone antes. Observe se ele tiver o cabo, observe qual que é o tamanho do cabo. Até que distância você poderá circular naquele seu espaço. Sempre segure com a mão que você menos gesticula. A outra mão você vai deixar livre para que faça toda a gesticulação necessária. Quando você parar de falar, coloque a mão próximo da posição do ninho das mãos, de forma também a facilitar todo e qualquer movimento com a sua fala. O microfone nunca deve ser segurado com as duas mãos, ou estilo rap, ou ainda muito distante. Sempre teste o som do microfone. Nunca segure no cabo. Deixe sempre sua mão livre para que faça todo o acompanhamento da sua fala. Agora, o nosso tema é como estruturar a nossa fala. Você já definiu o tema? Defina o tema. Busque informações, sempre informações confiáveis, com fontes. Faça uma tempestade de ideias. Após essa tempestade de ideias, defina os pilares ou os subtítulos da sua fala. Só após isso, você vai fazer a introdução e a conclusão. Primeiro, definir o tema. Segundo, fazer uma busca de informações. Terceiro, fazer um brainstorm. Quarto, definir os pilares, os subtítulos. Só aí você vai fazer a introdução e, por fim, a conclusão. A introdução é a parte mais importante para a sua palestra, porque é nela que você vai chamar a atenção do seu público e com isso fazer com que eles se prendam à sua fala, ao seu tema. É importante que você frise algumas questões que eu vou ensinar agora. Na introdução, o ideal é que você apresente o tema com clareza. Ligue o seu público ao tema, de forma que ele sinta a necessidade de ficar até o final. E com isso, você segurá-lo. Diz qual é o resultado, o que você quer a partir da sua fala. E por que é você que fala? Você precisa definir para o público por que é que você que está ali na frente, falando sobre aquele determinado assunto, não necessariamente o currículo. Você pode chamar atenção pelo choque, que é colocar as pessoas dentro do tema, fazer com que elas sintam necessidade de escutá-lo. Um exemplo é você, num determinado tema, violência, você colocar a pessoa dentro do tema. E já pensou você colocar um parente, um filho, a esposa, um pai,
dentro do assunto, com certeza o seu público vai querer prestar atenção, porque diz respeito a ele. O segundo tópico é o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai mostrar todo o seu embasamento para dizer aquele assunto. Você vai abordar várias pesquisas, várias informações, dados, estatísticas, históricos, estratégias, planejamentos, gráficos. Você mostrará que o seu assunto tem fundamento e que o seu público pode confiar, porque a sua fonte é confiável, é segura. Terceira parte é a parte mais importante após a palestra, que é a conclusão. Na conclusão, você deve sempre reforçar o seu tema. Repita, se for necessário, qual o seu tema, até para que depois da palestra ele ainda lembre qual foi o seu tema. Sintetize, resuma os subtítulos ou os pilares. Defina a sua posição. Fale que você acredita, que você está convicto, mas fale palavras persuasivas. Não palavras eu acho, eu penso, e sim estou convicto, tenho certeza. Peça também adesão às pessoas para o seu assunto. Convoque as pessoas. Conclame as pessoas para defender, para pensar, para votar. Sempre com empolgação, sempre com energia. Retome o resultado do seu discurso. Faça com que o seu público sinta o que você quer e com isso ele tome a sua decisão, sempre com base na sua verdade, no que você quer passar para ele. Estou certo que este videocurso poderá trazer para você o desenvolvimento de várias habilidades necessárias para você expor melhor as suas ideias e com isso atingir melhor os seus objetivos. Muito obrigado.